Sabe o que é mais difícil do que vencer uma guerra? Fazer com que os dois lados parem de lutar. Presidentes tentaram, a ONU tentou, diplomatas do mundo inteiro tentaram. Um jogador de futebol conseguiu. Esse jogador era Pelé, o rei do futebol, o maior jogador de todos os tempos. E esse dia realmente aconteceu. Fica comigo nos próximos minutos, porque essa história é uma das mais malucas e mais bonitas que o futebol brasileiro já produziu. E aposto que ninguém te contou ela na escola. Antes de eu te contar uma das maiores curiosidades da história do esporte, deixa o seu like e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar fazendo vídeos toda semana. E se você quer aumentar suas notas nas provas e ter uma preparação completa para o Enem e vestibulares, confira o Toda Matéria Plus. Lá você tem acesso ao nosso assistente IA. Você pode perguntar qualquer questão para ele, até mesmo tirar foto do seu caderno e mandar para ele. O nosso assistente não irá apenas responder a questão, como irá te ensinar todo o raciocínio por trás da resposta. O link está na descrição. Contexto: a Guerra de Biafra. Antes de falar do Pelé, a gente precisa entender o que estava acontecendo. Porque sem contexto, a história não faz sentido. Estamos em 1967, na Nigéria, um país no oeste da África que, até poucos anos antes, era colônia britânica. O Reino Unido foi embora em 1960 e deixou para trás um país com um problema enorme: fronteiras desenhadas sem respeito nenhum pelos povos que viviam lá. A Nigéria tinha, e tem até hoje, centenas de etnias diferentes, mas as três maiores eram os Hausás, no norte, os Yorubás, no sudoeste, e os Ibos, no sudeste. Culturas diferentes, religiões diferentes, línguas diferentes, tudo jogado dentro do mesmo país por decisão europeia. Aí vem o petróleo. No sudeste da Nigéria, justamente onde os Ibos viviam, foram encontradas imensas reservas de petróleo. E quem controlava esse petróleo, controlava a riqueza do país inteiro. Em maio de 1967, o governo da região sudeste, Odumegwu Ojukwu, faz algo radical. Ele declara a independência do restante da Nigéria. Criou uma nova nação chamada República de Biafra. O governo federal nigeriano obviamente não aceita e começa uma das guerras civis mais brutais da história africana. A guerra dura quase 3 anos. O governo federal usa como estratégia algo horrível: o bloqueio. Eles cercam Biafra e impedem que comida e suprimentos entrem na região. O resultado? Fome em massa. Calcula-se que entre 1 e 3 milhões de pessoas morreram. As imagens que chegaram ao mundo chocaram todos. Crianças com barriga inchada de desnutrição, campos de refugiados. Esse conflito virou um símbolo global de tragédia humanitária. O Santos Futebol Clube, na Nigéria. E é aqui que a história fica maluca. Em 1969, o Santos Futebol Clube, o clube do Pelé, foi convidado para fazer uma turnê pela África. O continente inteiro amava o Santos, amava o Brasil e amava, acima de tudo, o Pelé. A proposta era jogar partidas em alguns países africanos, incluindo a Nigéria. Dinheiro bom, exposição internacional, o clube aceitou. Mas, quando o Santos chegou à Nigéria, a guerra ainda estava acontecendo. O país estava dividido e os dois lados, tanto o governo federal nigeriano quanto os separatistas de Biafra, queriam que o Santos jogasse no seu território. Pensa no que isso significa: 2 facções em guerra, que se odiavam, que estavam em conflito há 2 anos, as duas queriam assistir ao mesmo jogo de futebol. E foi aí que aconteceu algo que parece roteiro de filme. Os dois lados entraram em acordo informal de cessar fogo. Uma trégua temporária, uma pausa na guerra. Por quê? Para deixar o Pelé jogar. 48 horas de paz. Não porque diplomatas negociaram, não porque a ONU interveio, mas porque um jogador de futebol do Santos, do Brasil, tinha um poder que nenhum político tinha. O poder de fazer dois lados opostos concordarem em algo. O jogo e o que aconteceu. O Santos jogou em Lagos, capital federal da Nigéria, com o estádio lotado. Mais tarde, também jogou na cidade do Benin, novamente em território nigeriano, e agora mais próximo da fronteira com a República do Biafra.
Pelé entrou em campo. E o que a torcida fez? Gritou o nome dele, dos dois lados, biafrenses e nigerianos, separados pela guerra, unidos pelo futebol. Tem relatos de soldados que saíram das trincheiras para ver o jogo, de gente que parou de lutar, mesmo que por um dia, para assistir aquele cara do Brasil fazer o que ele fazia melhor do que qualquer um no mundo. Pelé, que estava com 28 anos na época e estava no auge da sua carreira, jogou como sempre jogou, com alegria, com genialidade e sem ter a menor ideia do peso histórico daquele momento. Ou talvez tivesse, e jogou ainda melhor por isso. A Guerra de Biafra terminou em janeiro de 1970. Biafra foi reintegrada à Nigéria à força. Muitos Ibos sofreram represálias. A ferida nunca fechou completamente, mas aquelas 48 horas ficaram na memória de quem viveu. Porque às vezes, no meio de todo o horror, aparece algo que lembra que a humanidade ainda existe. Naquele caso, esse algo usava a camisa 10 do Santos. Beleza, mas por que isso importa para você hoje? Primeiro, o Enem e os vestibulares adoram conectar esporte, cultura e história. O impacto do colonialismo na África é tema recorrente. E esse caso, a Guerra de Biafra, pode ser um excelente tema de redação. Segundo, essa história mostra como a geopolítica funciona na prática. A Nigéria era um país com fronteiras artificiais, criadas por um interesse europeu. As fronteiras coloniais na África criaram conflitos que duram até hoje. E isso é exatamente o tipo de análise que as provas pedem. Mas, além da prova, e isso é o que eu mais quero que você leve, essa história é uma prova de que cultura tem poder. Soft power, como os cientistas políticos chamam. O Brasil, sem o uso do exército, sem investir dinheiro, sem diplomacia formal, fez algo que nenhum governo conseguiu naquele momento. Parou a Guerra de Biafra, com um cara chutando uma bola. Pelé morreu em dezembro de 2022 e o mundo inteiro parou de novo. Dessa vez, para chorar. Porque ele foi exatamente isso. Uma força que ia além do futebol, além do Brasil, além do esporte. Se você chegou até aqui, deixa o seu like. E se você não sabia dessa história, comenta aí. O que te surpreendeu mais? Se você está estudando para o Enem ou para o vestibular, passa lá no Toda Matéria. A gente tem conteúdo de história, geografia, atualidades, tudo organizado do jeito que vai ajudar você nos estudos. Nos vemos no próximo vídeo.